Pois é, meninos e meninas, conforme o prometido para vocês, cá estamos novamente, terça-feira de Liga dos Campeões da Europa, no Estádio do Dragão. Rolou a pelota por aqui e nós vamos trocar ideia não apenas do jogo que aconteceu aqui em Portugal, mas também sobre essa terça de Champions. E se eu pudesse definir com uma palavra essa terça-feira de Liga dos Campeões e o que aconteceu em diversos grupos, eu utilizaria a palavra embolou. E embolou de vez, hein? Para muita gente, para muitos grupos, e a gente vai dar uma passeada. Eu tô aqui com o telefone secundário na mão para a gente trocar uma ideia sobre os grupos em si, para a gente não perder nada. E óbvio que eu vou falar da vitória que eu acabei de presenciar aqui. O Futebol Clube do Porto venceu, mas não convenceu, 2-0 para cima do Royal Antuérpia, do fraco, do frágil Royal Antuérpia, mas que não foi assim um grande jogo dos Dragões. Antes de mais nada, likezinho, tô precisando de vocês, rapazes, ia chamar de raparigas, mas já que tem muito público brasileiro, meninas, raparigas aqui em Portugal pode, no Brasil não pode. Deixem aí os seus comentários, deixem também o like e deixem a inscrição no canal quem não é inscrito. Antes de passear pelos grupos, vamos falar do jogo em si, porque é aquele típico venceu, mas não convenceu. Ou melhor, a vitória foi melhor do que a exibição. O resultado foi melhor do que a exibição. Essa é a grande verdade. Não tem muito para onde fugir e o torcedor portista vai concordar. Havia uma expectativa muito grande de uma exibição melhor do Futebol Clube do Porto, pela fragilidade do adversário, por aquilo que o Porto tem jogado na Liga dos Campeões. É um time meio bipolar essa temporada, não está tão bem no Campeonato Português, mas vem fazendo boas exibições na Champions. E por aquilo também que aconteceu na última rodada do Campeonato Português com a vitória do Estoril. 1-0 para o último colocado, já começa a coisa ficar um pouco meio estranha aqui por esses lados. Então, é verdade que havia sim essa expectativa de uma resposta imediata contra o Royal Antuérpia. E a resposta veio no resultado, e se a gente olhar para a tabela de classificação também, mas a exibição não foi lá essas coisas, inclusive tomou sustos no final do jogo antes de fazer o 2-0, que não precisava ter tomado. Conversei com exclusividade com o PP, falei também com o Evanilson, daqui a pouquinho já vou falar mais sobre isso, mas eu ouvi ali dentro do Sérgio Conceição exatamente isso que eu estou dizendo aqui. O time venceu, mas precisa encaixar melhor para lutar, especialmente dentro da sua competição principal, que é o Campeonato Português. Me parece que na Liga dos Campeões o Porto vai avançar. A gente já vai fazer também essa análise. Entretanto, precisa jogar melhor. Alguns problemas nesse momento da temporada para o Porto. Primeiro deles, encaixe de jogadores que chegaram e ainda não jogam a Porto ou não jogam do jeito que o Sérgio Conceição quer, ou ainda não se integraram, não conectaram com a equipe do jeito que deveriam. Isso é normal, os caras estão chegando agora. Um outro problema, departamento médico. Muita gente vai para o departamento médico, muita gente está no departamento médico e muita gente está voltando, o que quebra muito o ritmo, não consegue escalar o mesmo time, e isso é muito ruim para qualquer treinador. E um outro problema é que o Porto não consegue furar adversários de bloco baixo, né? Isso acontece no Campeonato Português e contra o Royal Antuérpia hoje aconteceu também. O time tem muita dificuldade em ser criativo. É um time que joga melhor reativamente, ou seja, buscando de repente um contra-ataque. Quando o adversário tem mais a bola, o Porto retoma e sai em velocidade. E isso não acontece contra equipes que jogam no bloco baixo. E é o que aconteceu. Pela primeira vez, Sérgio Conceição conseguiu aí escalar times com laterais de origem sem ter que improvisar. Zaidu na esquerda, voltando de lesão, João Mário na direita, Pepe e David Carmo, Diogo Costa no gol. Meio campo interessante com Eustáquio e Varela. O Varela ainda precisa se integrar mais. Algumas coisas que ele faz em campo, o próprio Sérgio Conceição fica louco ali na beira do gramado, mas é bom jogador. Tem pinta de que vai dar certo. E aí o PP, na sua posição de origem, quando começou no Grêmio, um meia caindo pela esquerda, quase um ponta esquerda,
e do outro lado André Franco na direita. Já vamos falar dele também. Na frente Evanilson e Taremi. Pois bem, o Porto perdeu oportunidades na primeira etapa, foram raras, mas as que teve perdeu, uma que o Taremi estava impedido e outra que o Evanilson também acabou chutando para fora, e não conseguiu ligar tão bem até sair a grande penalidade. Quando eu falo ligar tão bem, o que significa? O time tinha a bola, tinha o controle do jogo, Royal Antuérpia muito mal, dando a bola para o Porto e se defendendo. Essa foi a proposta do Mark Van Bommel aqui, o treinador do Royal Antuérpia. Só que o time não tinha velocidade na circulação para conseguir ter vantagem numérica no último terço de campo. Não tinha também um meia articulador. O André Franco foi bem abaixo pela direita, até em alguns momentos do primeiro tempo o PP tinha que cair pela direita para ver se dava mais jogo por ali, porque a coisa não estava funcionando. O Taremi numa fase ruim, 3 gols apenas nesta temporada, não está conseguindo também ser aquele Taremi mais goleador que a gente viu na temporada passada. E nem o Eustáquio, nem o Varela tem características criativas, né? Daquele passe enfiado, daquele último passe, de uma jogada mais cerebral para criar mais oportunidades. E tudo fica muito nas costas do PP, que também nessa temporada ainda não foi o PP da temporada passada. Falta o gol, falta ele ter mais chutes na baliza, como dizem aqui. Enfim, falta ainda conectar. E foi exatamente nesse momento, talvez menos positivo do PP, que ele é convocado para a seleção brasileira. Mas aí eu acho que tem todo um retrospecto de ele ser um excelente jogador, um cara versátil que pode fazer a lateral direita. E já vamos falar mais do PP. O ponto é, o Porto tem a grande penalidade, o Varela quer bater, há ali um conflito, né? O Varela quer bater, o Taremi chega para bater, vem o Pepe lá de trás, lá do outro lado, e fala que é o Evanilson que vai bater, e o Evanilson bate e faz. 4º gol dele em 2 jogos completos nessa Liga dos Campeões da Europa. Ele jogou contra o Barcelona, mas entrou no finalzinho, estava machucado. Bons números. Por um determinado momento ele era o artilheiro da Liga dos Campeões, mas no final da terça-feira ele já não era mais, mas está ali na briga. É o artilheiro brasileiro da Liga dos Campeões, o Evanilson, que se as lesões deixarem, eu acho que vai ter mais condições de mostrar seu futebol e quem sabe não brigar talvez por uma chance, pelo menos uma oportunidade na seleção brasileira. A Champions dita muito esse ritmo, né? Porque olhar para o campeonato português só parece que não é suficiente para a seleção brasileira, e ele indo bem na Liga dos Campeões consegue escalar. O Evanilson fez o gol de pênalti e na segunda etapa teve a expulsão de um jogador do Royal Antuérpia. O que a gente imaginava? Que o Porto iria para cima, que o Porto iria fazer o segundo, fazer o terceiro, terminar logo com a partida, e não foi isso que aconteceu. O jogo ficou sonolento, o Porto pouco criativo, mudanças aconteceram nas duas equipes e o Royal Antuérpia quase castigou o Futebol Clube do Porto no finalzinho do jogo. Estava 1-0, quase teve 1-1, e depois, numa jogada de escanteio, Francisco Conceição cobrou curto, depois a bola voltou para ele, jogou na cabeça do Pepe, e o Pepe, como é bom, né, ver o Pepe jogar a bola, pelo amor de Deus, com seus 40 e poucos anos aí, 40 e poucos são meses, tá? Não é 41, 42, são meses. Fez o gol de cabeça que deu aquela tranquilidade, acalmou os ânimos do Estádio do Dragão. Se tornou o jogador, ele já tinha sido o jogador mais velho, mais longevo a entrar em campo contra o Royal Antuérpia no primeiro jogo, na história da Liga dos Campeões, e agora o jogador mais longevo, eu não gosto de usar a palavra velho, a marcar pela Champions. O Pepe é um caso à parte, cara, e jogou pra caramba, é uma segurança muito grande pro Porto quando o Pepe tá disponível 100%, sofreu com lesão, voltando agora também a ser titular do Futebol Clube do Porto. Isso é muito bom pro torcedor portista ter o Pepe ali, mesmo com 40 anos, continua sendo um baita jogador. Vamos falar do PP. PP foi convocado para a seleção brasileira, troquei uma ideia ali exclusiva com ele e tá muito feliz. A mãe ligou chorando, namorada também, acho que é namorada, não sei se é esposa, me perdoa PP se for esposa. Muito emocionada, ele muito contente, muito feliz. E assim, perguntei da posição, né? Você vai jogar de quê? De atacante, de ponta direita, ponta esquerda, lateral? Ele falou o que vier, meu amigo, o que vier. Basicamente foi isso.
e também se disse um pouco incomodado com essa fase que o gol não sai, né? Para o jogador que joga muito próximo do último terço de campo, é bom ter bons números. Já teve na temporada passada 10 assistências e 5 gols. Ele não é o homem-gol, ele não é o cara responsável por isso, mas é importante fazer gols. E ele mesmo se diz pressionado com isso, quer fazer gols e que isso está incomodando ele há algum tempo. Mas é bom ter o PP na seleção brasileira. E assim, opinião minha, tá? Se ele abraçar a lateral direita, mesmo não jogando de lateral direito nessa temporada no Futebol Clube do Porto, eu acho que ele tem muitas chances de ser titular e de não sair mais da seleção. Porque ele é muito bom atacando, isso todo mundo já sabe, muito bom no contra um, jogadas de ultrapassagem, no último terço de campo, cruza muito bem, bate muito bem na bola. E defendendo ele não é tão mal assim como ele às vezes diz que é, não. Foi seguro na temporada que fez, temporada passada, e inclusive na Liga dos Campeões da Europa foi muito bem. Evanilson, vamos ver se vai ter uma chance em breve. Agora, vamos olhar para os grupos, e primeiro vamos falar desse grupo, que é o grupo H. O Barcelona perdeu do Shakhtar Donetsk. Alô, Marcelo Beckler, o que está acontecendo com o Barcelona? Que passa com o Barcelona? Como perde um partido tão importante? E esse jogo, meus amigos, é um sabor agridoce, tá, para o Porto. Porque ao mesmo tempo que o Porto olhou para isso e hoje tem 9 pontos junto com o Barcelona no grupo na liderança, o Barcelona tem a vantagem porque venceu aqui no estádio do Dragão, olhou para isso de uma forma positiva, olhou também de uma forma, mas o Shakhtar fez 6 pontos. Ou seja, abriu um caminho para o Shakhtar Donetsk tentar a classificação. Sabor agridoce, dá para brigar pela liderança, mas vê também, aliás, tanto o Porto quanto o Barcelona estão vendo o Shakhtar no retrovisor. Próximo jogo, Barcelona e Porto. Decisivo para as duas equipes que não chegam tão bem. Ainda falta alguma coisa para chegar, mas que não chegam tão bem assim a um duelo como esse. E o Shakhtar pega o Real Antuérpia. Ou seja, pode complicar, pode embolar. Lembra que eu falei. E aí nós tivemos outros resultados embolando. Vamos lá, foi do grupo E, F, G e a gente já falou do H. No grupo E, o Atlético de Madrid venceu 6-0, atropelou o Celtic e chegou à liderança com 8 pontos. A Lazio ganhou do Feyenoord, passou o Feyenoord na tabela com 7 pontos e o Feyenoord tem 6 pontos. Aqui, meu amigo, são 2 vagas em disputa e 3 equipes brigando. Tá muito aberto. Grupo F, grupo da morte, falar um pouquinho do Borussia Dortmund aqui. Viu boa parte do jogo. Gostei muito da postura do Borussia Dortmund, mereceu vencer por 2-0, um partidaço do Hummels, partidaço do Brandt, time que trocou o chip totalmente da goleada que sofreu por Bayern de Munique. O Terzic conseguiu organizar a equipe e foi melhor que o Newcastle nos 2 jogos, e ganhou os 2 jogos espelhados contra uma equipe que brigaria, ou briga ainda, por uma vaga nas oitavas de final. E aí o grupo F ficou o seguinte: Paris Saint-Germain perdeu do Milan, né? Tanto tá jogando bola que acabou perdendo do Milan. 7 pontos para o Borussia Dortmund, lidera. PSG com 6, Milan com 5 e Newcastle com 4. O Borussia Dortmund ainda joga mais uma em casa. Então assim, esse grupo embolou de vez, né? Qualquer um pode se classificar aqui, mas o Borussia conseguindo um baita resultado contra o Newcastle. Parabéns à equipe. O Brandt jogou muita bola, muita bola. Gols marcados por Füllkrug e Brandt. Gostei muito do Borussia Dortmund, tá? Vocês sabem que eu sou crítico ao Borussia muitas vezes, mas gostei bastante. E não gostei nada do Newcastle. Time que na Premier League parece que vai bem, e na Champions contra o Borussia Dortmund não correspondeu. Já não tinha feito um bom jogo contra o Milan. O grande jogo foi contra o Paris Saint-Germain, mas é pouco para quem quer passar de fase. E no grupo G, aí não embolou nada, o Manchester City 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, atropelou o Young Boys, gol de Haaland, enfim, e o RB Leipzig também venceu o seu jogo fora de casa, 9 pontos, os dois já estão classificados, classificados. Agora só resta saber quem vai ser o primeiro lugar desse grupo, mas era o que a gente já esperava. Meus caros, beijo pra vocês, 15 minutinhos de vídeo. Vou ver se eu molho as palavras agora. Será que dá tempo? Sempre dá. Tchau pra vocês.